Estava falando aqui nos bastidores com a doutora sobre a gastroparesia. Sim. E a gastroparesia, eu estava falando para a doutora que eu vi uma matéria falando que o uso das canetinhas tem aumentado esses casos nos Estados Unidos. Sim. No Brasil está acontecendo isso? Se a doutora puder dar uma pincelada sobre essa... Tá. É um distúrbio, doutora, a gastroparesia? A gastroparesia, para quem não é médico e não é da área de saúde, a gastroparesia é um mau esvaziamento do estômago. Tá. E esse mau esvaziamento do estômago, ele pode ser por uma condição que a pessoa, o estômago dela, digamos assim, realmente tem uma doença que ele não funciona, é uma alteração do sistema nervoso que inerva o estômago. Tem gente que tem gastroparesia secundária a uma lesão neurológica. Daí essa pessoa, eu não tenho que fazer, eu tenho que dar um jeito desse estômago esvaziar à força, digamos assim, com medicamentos. Entendi. E às vezes é muito difícil de tratar. Mas tirando essa gastroparesia doença, a gente tem muitas condições que levam a esse esvaziamento mais lentificado do estômago, que podem ser condições primárias, digamos assim, ou secundárias. E quando a gente pensa nas condições secundárias, qualquer medicação que atrapalhe a motilidade do trato gastrointestinal vai interferir nesse esvaziamento do estômago. E aí o sintoma que a pessoa tem é aquela sensação de empachamento, aquela sensação que comeu um boi, aquela sensação de que comeu e não consegue deitar porque a comida está parada no estômago. Às vezes ela vai ter refluxo. Não é porque o esôfago é doente, é porque a comida está parada realmente no estômago. E a gente viu muito isso na era pós-canetinhas emagrecedoras. Todas elas, dentro do contrato da canetinha, tá que ela vai esvaziar o estômago mais lento. Isso é esperado do remédio. Avisado ali. Certo. Não é que isso é por isso que a pessoa emagrece muitas vezes, porque ela não consegue comer. Eu não sei se vocês já tomaram. Cheia, né? Mas assim, a pessoa toma e ela fica com aquela sensação de que ela, às vezes tem horas que ela almoçou e ela ainda tá com a sensação de que a comida tá parada no estômago, e muitas vezes está. E quando começaram essas canetinhas aqui no Brasil, sei lá, 10 anos atrás, que começamos a ver as pessoas usando, a gente não sabia que isso acontecia. Por quê? Eu, como gastro, não estava atualizada do tratamento da obesidade ou do diabetes, porque naquela época elas vinham mais para diabetes, mas as pessoas já começaram a usar para emagrecer. E aí, esse paciente chegava no gastro com essa falando que fica com a sensação, fica arrotando, fica com aquela sensação de distensão na barriga. Aí o gastro fazia o quê? Pedia endoscopia. Aí o paciente ia lá, marcava a endoscopia, o médico entrava, o estômago cheio de comida, e a pessoa 12 horas de jejum. Ela jantou na noite anterior, chegava lá depois de 12 horas com o alimento no estômago. Aí, hoje em dia, para você fazer endoscopia, é no mínimo 3 semanas sem usar nada dessas canetinhas. E aí tem paciente que não quer fazer. Ah, não, como é que eu vou fazer endoscopia? Eu vou ter que parar o remédio e vou engordar. Exatamente. Então, isso foi um problema nos serviços de endoscopia e colonoscopia, porque o paciente que vai fazer colono, a mesma coisa. O médico entrava, o paciente tomou um monte de laxante e ainda tinha resto de fezes no intestino do paciente. Aí não conseguia fazer a colonoscopia. Até a gente entender que era essa febre do uso indiscriminado de um medicamento que é vendido sem receita. Que a pessoa, uma amiga, fala para outra. Menina, o personal mandou tomar. Desse jeito, as pessoas viram na internet, a blogueira, gente. A blogueira falando que tá tomando isso para emagrecer e todo mundo tomando igual. E são medicações que atrasam a motilidade do trato gastrointestinal. E esse atraso de motilidade é fator de risco para gastroparesia, que é esse mau esvaziamento do estômago, é fator de risco para desbiose intestinal. Então, nunca vimos tanta desbiose quanto nos dias de hoje. Também porque hoje todo mundo toma as canetinhas e quando a canetinha é semanal, ele acha que nem precisa contar para o médico. Quantos pacientes que eu atendo com 1h30 de consulta e a pessoa esqueceu de me contar que ela usa a canetinha. Ah, mas eu te perguntei. Ah, mas é porque como eu não tomo, você me perguntou o que eu tomo. Ele eu não tomo, eu injeto.
Aí eu falei assim, tem mais alguma coisa que você Você anda injeta, injetando? Você anda injetando outra coisa, caramba. Tem mais alguma coisa que você anda injetando que você esqueceu de me contar? Doutora, mas o efeito para a sociedade no futuro... Porque tudo que atrasa a motilidade do intestino é fator de risco para desbiose também. Então, a gente viu muitos casos de supercrescimento bacteriano e metanogênico no intestino por causa do uso de medicações para emagrecer. E aí, qual é o problema? A medicação é ruim? Não. Ela é excelente para o paciente que precisa. Aquela pessoa que está na obesidade, que é aquilo ou ela vai morrer de infarto, é aquilo ou ela vai para a cirurgia bariátrica, que a gente sabe que tem muitas complicações pós-bariátrica. A cirurgia bariátrica é para salvar a pessoa de uma condição que ela vai morrer agora, se ela não tratar. Mas hoje em dia as pessoas usam para entrar na roupa que ela quer ir na festa no fim de semana. Tirar fotinho. É um uso recreativo da medicação.